E fala galera, beleza? Como que vocês estão? Tranquilos? Trazendo hoje mais um vídeo de You Go The Non Game. E o versículo do dia, para começar, é Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz: Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Incrível passagem. E hoje eu trago um assunto sobre um vídeo que eu vi recentemente, chamado As 4 Mortes de um Homem, né? Um vídeo bem simbólico e bem interessante de se ler e entender, né? E principalmente comparar a sua vida com esse texto, com esse vídeo, aliás, desculpa. E esse vídeo ele tem como base a vida de um homem. E ela divide a vida de um homem em 4 vezes que ele vai morrer na vida. E pode ser estranho falar isso, né? Mas realmente ocorrem essas 4 mortes na vida de um homem. Essas 4 percas da sua existência. Então, o que são essas 4 mortes, né? Elas são 4 transformações bem profundas que todos nós passamos, né? Querendo ou não. E seria interessante se vocês puderem até deixarem nos comentários se vocês já sentiram que vocês mudaram completamente depois de um acontecimento, de alguma coisa ali que aconteceu na sua vida. Se a resposta for sim, então você já passou por uma dessas mortes, né? Então vamos falar da primeira morte, que o vídeo traz como a morte da inocência, né? Geralmente ocorre ali na sua infância, pré-adolescência, podendo se estender ali até a sua pré-adultização, que é o fim da infância emocional, que é o primeiro choque que você vai ter com a realidade, né? Com maldade, com injustiça, com frustração, com como que eu posso colocar? Com a falta de conciliação, digamos assim. Geralmente ela vai ocorrer ali na primeira vez que você for traído, seja por um amigo, por um namorado, namorada, ou por alguém ali de muita sua confiança. É geralmente ali quando você vai ter a sua primeira morte emocional, né? Também quando você percebe que as pessoas que você admira não são super-heróis, né? Seja ali seu pai, sua mãe, suas figuras maternas, paternas. E em geral, quando você percebe que eles assim não vão vir salvar você todas as vezes, sabe? E também tem ali a sua primeira perda significativa, né? Que pode ser um animal, um parente.
uma oportunidade, um sonho. Então, tipo, essa morte ela não é triste, né? Ela vai ser ali o nascimento da consciência, né? Sem ela, tipo, não vai existir responsabilidade e autonomia. É importante ressaltar que nesse vídeo ele traz essas mortes não como algo ruim, entre aspas, mas sim como algo necessário para você atingir o ápice da vida, né? Você vai ter que morrer, como eu posso dizer, emocionalmente assim. Você pode se tornar mais áspero, mais frio, menos suscetível a acreditar nas pessoas. E eu diria que eu tenho muito disso, né? Tanto que eu falo que tipo, eu tenho um ciclo de pessoas na minha vida, meus família e amigos, e literalmente qualquer pessoa que não está dentro desse ciclo, eu estou um pouco me lixando para elas. Eu tenho muitas brigas, geralmente em empresas, em trabalhos, porque sempre tem aquele papo de parceiros de empresa, aqui a gente é uma família e tal, eu quero ser seu amigo. E eu sempre falo, cara, literalmente eu só interajo com você dentro das 8 horas que eu bati um ponto aqui. Fora disso, não me chama no WhatsApp, não conversa comigo, não sou seu amigo, não sou seu conhecido. Você é simplesmente um parceiro de equipe só. Você tipo não traz agregação nenhuma pra mim emocional. Eventualmente você acaba fazendo uma ou duas amizades ali que você fala, não, essas daqui eu realmente quero botar dentro do meu ciclo e levar pra vida toda. Mas em suma maioria, meu primeiro emprego eu não tenho contato com ninguém. Ninguém. Inclusive foi um dos empregos mais importantes pra mim, porque eu tive muito contato com homens de verdade, com homens que me deram excelentes conselhos de vida e eu não tenho contato com nenhum deles. Meu segundo emprego eu tenho contato com uma pessoa só e é um contato bem distante. Basicamente é aquele feliz aniversário de Facebook, sabe? O Facebook te lembra, é aniversário dessa pessoa. Aí você clica lá, mandar feliz aniversário e a pessoa responde de volta. E meu terceiro emprego, vira e mexe, muito vira e mexe mesmo, eu converso com alguém, mas muito raro. Meu quarto emprego eu até tenho um amigo que é o Wallace Games, já citei ele aqui, que eu converso bastante com ele, a gente tem muita essa interação de youtubers e tal, mas de resto também são pouquíssimas pessoas assim que eu interajo, converso. E sinceramente, cara, não vejo como isso pode me me trazer algum benefício, né? Eu tive a perca prematura do meu pai, e eu diria que ali foi um ponto chave de virada para um amadurecimento, né? Foi ali que eu descobri que eu não seria salvo na minha vida. Ou melhor dizendo, ninguém viria me salvar na minha vida. Se eu quisesse a salvação, eu teria que levantar todos os dias e me salvar. Eu descobri que as pessoas vão embora da sua vida, você querendo ou não, principalmente você não querendo, e principalmente as pessoas que você não quer que vão embora da sua vida. E eu me tornei mais apático às pessoas. Tem pessoas que realmente eu brigo para estarem na minha vida, e tem pessoas que eu brigo para não entrarem na minha vida. E isso é fruto dessa primeira morte, né? A morte da infância emocional, da inocência, digamos assim.
E eu convido a vocês a dizer, né, que qual foi o momento assim que vocês perceberam que o mundo não funcionava exatamente como você imaginava, né? Pra mim foi nesse exato momento. Já falando da segunda morte, o vídeo cita essa morte como morte dos sonhos antigos, né? Que é quando você percebe que aquele plano perfeito de vida não vai acontecer exatamente como imaginávamos. Um exemplo, tipo, a carreira que você sonhava não deu certo, o relacionamento que você dizia que ia amar pra toda a vida, você descobriu que pra toda a vida é até tem uma data de validade. E que a sua própria versão idealizada de você mesmo nunca se concretizou, né? E essa morte, ela é bem silenciosa, bem calma. Tipo assim, ela é uma dor que ninguém vê, mas que pesa todos os dias, né? E ela, tipo, ela vai te trazer ali um momento de de aceitação, de reinvenção e de maturidade real, principalmente isso, maturidade real. Porque quando você percebe que a vida não vai ser do jeito que você é, você começa a ser maduro de aceitar como a vida pode ser, sabe? Eu com certeza estou muito longe de ser aquilo que eu sonhei. Hoje em dia eu posso dizer até que estou brigando por um sonho, que é justamente o canal. Mas todos os outros sonhos que eu tive de infância estão praticamente mortos, né? Eu não me vejo como um jogador de futebol, não me vejo como um astronauta. Quando eu arrumei meu primeiro emprego, eu queria muito ser engenheiro mecânico e hoje esse sonho também tá morto. Não me vejo como um engenheiro mecânico. Então, saibam que todos os dias você vai ter que aceitar aqueles sonhos que morreram, né? E aceitar aquele eu do passado que morreu, que não virou o eu jogador de futebol, o eu astronauta, o eu policial, o eu bombeiro. Porque a vida é como um rio praticamente. Você pode ser um peixe que pode nadar no rio, mas o rio ele tem a sua correnteza, ele tem a sua altura, a sua profundidade. E isso não se molda o peixe que se molda ao rio, né? Se você é um peixe que nada mais profundamente, você vai ter que nadar até chegar a uma área mais profunda. Se você é um peixe que nada em lugares mais rasos, você vai ter que nadar até chegar em lugares mais rasos. Então, a vida é como um rio. Ela vai ter seu fluxo, vai ter seu caminho e ela vai seguir. E você ou se adapta ou briga contra o rio. Mas no final você vai ter que pegar e decidir. E um dos pontos que eu tive essa morte foi quando eu fiz uma entrevista de emprego. E nessa entrevista eu acho que eu já até citei essa situação. A pessoa me perguntava como eu me via dentro de um ano, dentro de 5 anos e dentro de 10 anos. E 5 anos já se passaram e eu não me tornei nem aquilo que eu me via em um ano. E provavelmente 10 anos vão se passar dessa entrevista e eu ainda não vou me estar do ponto que eu me via em um ano quando eu projetei isso. Dá pra se dizer que aquele eu do passado morreu sem concluir esses objetivos. Mas é interessante você pensar que, tipo, não é covardia desistir de um sonho que é impossível, né? Eu gosto muito de dizer isso, que não é covardia você fugir da batalha. Covardia é você continuar se machucando pra manter viva uma ideia que já morreu. Oh, Tokyo Drift aí. Isso é a maior covardia. Não é você fugir
para lutar amanhã, mas você continuar insistindo em algo que não vai dar certo. Desistir no momento certo para se reinventar é uma das atitudes mais corajosas que você vai poder ter na sua vida. Eu falo isso por experiência própria, por decisões que eu tomei na minha vida que estavam me machucando, e por covardia, sem medo nenhum de afirmar, por covardia, eu não simplesmente desistia. O meu último emprego basicamente foi isso. Eu estava sendo simplesmente covarde de não desistir, mesmo não estando feliz com nada lá. E a maior atitude corajosa que eu já senti ter tomado na minha vida foi simplesmente ter olhado e falado: eu quero sair embora daqui. Não foi fácil. Não foi... como eu posso dizer? Uma decisão tranquila. Foram dias e dias se remoendo para essa decisão. Mas imaginem que, fazendo uma outra parábola, todos nós somos lagartas. E se a gente quer chegar ao estado de virar uma borboleta, a gente vai ter que passar pelo processo de metamorfose. E caso você não saiba o que é o processo de metamorfose, você acha que é simplesmente uma mágica, a lagarta simplesmente se despela praticamente. Ela literalmente nasce um novo ser dela consciente. E esse é um dos processos considerados na natureza mais dolorosos do mundo, porque ela tem que se destruir, tem que se rasgar, tem que se eclodir de dentro para fora para chegar no seu estado mais absoluto. E você, para chegar no estado de maturidade real, você vai ter que passar por esse processo. E muitas pessoas são covardes de não desistir. Não tem problema você desistir daquela faculdade que você começou achando que seria seu sonho e depois você olhou e falou: ah, cara, não é bem o que eu quero. Não tem problema você desistir daquele emprego que você olhou e falou: cara, eu recebo bem, mas não tá me agradando. Não é covardia. E falando da terceira morte, que seria a morte do ego. E o que é? Vai ser quando você vai ter a sua primeira queda do orgulho, sabe? Que você vai descobrir seus limites. E principalmente você vai entender que a gente não é o centro do universo. As situações que causam essa morte vai ser situações do tipo de perder algo que você achava que era garantidamente seu, tá ligado? De você precisar pedir ajuda pra alguém, sabe? Você ficar vulnerável diante da vida e falar: cara, eu preciso de ajuda. E acima de tudo, o dia que você vai ter a morte do ego vai ser o dia que você errar e vai ter que assumir que errou. Reconhecer seu erro e assumir que errou. Depois dessa morte, cara, vai surgir um homem, sabe? Um homem ser humano, onde a gente aprende a ouvir, a gente aprende a reconhecer nossos próprios erros e, acima de tudo, a evoluir. A gente aprende a relevar aquilo que não nos traz nenhum benefício e nenhum malefício. Eu acho que uma das cenas que na minha mente que me lembra isso foi quando eu trabalhava num supermercado. Eu era, na época chamava promotor de vendas, mas é basicamente um repositor. Só que eu trabalhava na linha de hortifruti. E, cara, hortifruti gera muita mercadoria estragada, né? Frutas estragam. E a gente tinha um consumo meio alto de sacos de lixo, né? Porque praticamente todo dia você tem que fazer uma...
como falam, uma revisão nas mercadorias, né? E eu lembro que eu trabalhava nesse mercado, vi lá que a gente tava sem saco de lixo e o mercado que custeia saco de lixos, então eu fui lá no estoque e peguei um pacote com sacos de lixo. E um dos rapazes que era encarregado no supermercado falou pra mim, né? Cara, só quem trabalha no supermercado entende que tem gente que vai estar na merda no supermercado, vai estar tendo um dia horrível e ela vai ter que descontar em alguém, sabe? E eu acho que aquele rapaz escolheu eu e ninguém tá tendo um dia bom no supermercado, entenda. Você pode ter ganhado na loteria, você não, trabalhando dentro do supermercado, você não vai estar tendo um dia bom. Então é basicamente um faroeste onde todo mundo tá com a arma apontada na cabeça. O primeiro que falar toma 30 tiros, sabe? E eu fui lá, peguei esse pacote de sacos e esse rapaz falou, ó, cara, vocês têm que avaliar melhor esse uso de sacos de lixo aí, porque vocês estão gastando muito sacos de lixo. E eu falei, pô, cara, eu usei a minha tática defensiva, que é, pô, legal, bacana você falar isso, mas você tem que falar pro encarregado, não para mim. Eu só sou um peão. E ele falou, cara, eu tô falando pra você passar pra ele, tá ligado? E aí a bomba estourou, né? Eu fui lá e falei, mano, mas isso aqui tá saindo do seu bolso? Quanto que você tá pagando esse saco aqui? Ele, não é isso, não é que eu esteja pagando, não é que tá sendo descontado, é porque, assim, vocês estão gastando muito saco de lixo e isso é despesa pro supermercado. Eu falei, cara, me fala quanto que é, porque eu pago. Me fala aqui quanto que custa esse pacote de saco de lixo aqui, que eu vou ali no caixa, passo e compro. Se você tá ofendido por isso, se tá saindo do seu salário e tá gastando seu... Eu tô falando nessa tonalidade, mas com certeza eu e ele não estávamos nessa tonalidade, sabe? Eu até diria que se não houvesse mais pessoas ali, a gente estaria trocando socos, não injúrias, né? E com certeza não estava falando nem nesse tom de voz, nem com essas palavras, né? E com certeza ele também não. E cara, escalou de uma forma que tipo, a gente trocou ofensas. Eu dei as costas, mandei ele fazer coisas ruins. Ele também mandou eu fazer coisas ruins. E vida que segue. Pô, dentro de um supermercado, que é um ambiente de trabalho estressante, foi basicamente duas pessoas acabaram de cuspir um mês inteiro de raiva dentro do supermercado. E o que isso gerou tanto pra mim quanto pra ele, o que foi uma atitude assim maravilhosa, eu tenho que reconhecer, não só da minha parte, mas da parte dele, que a gente ficou com aquele sentimento, né? De tipo, poxa, cara, por que eu falei isso com ele, cara? Por que eu briguei com ele? Que sentido fez isso? Tipo, eu criei na minha mente aquilo de, cara, por que eu briguei com ele, cara? Era só falar, tá bom, vou falar. Tipo, olha, eu teria me evitado um estresse, uma discussão. Provavelmente podia até gerar uma advertência, alguma coisa pra mim ou pra ele. E pra ele deve ter gerado uma coisa ruim também, porque pô, ele gostava de mim, eu era um cara super educado com ele e tal. E depois de horas de trabalho ele me chamou lá, cara, e ele veio conversar comigo, falar, olha, eu queria conversar com você em relação ao que aconteceu e tal. E cara, aqui foi onde morreu o meu orgulho, sabe? Porque ao invés de eu simplesmente sentar e ouvir ele falar, certamente ele iria remediar toda a situação. Eu tomei a iniciativa e falei, ó, cara, antes de você falar qualquer coisa, eu quero falar primeiramente. Ele, não, pode falar, velho. Até porque eu acho que ele pensou que eu ia brigar mais. E eu falei, cara, eu tô errado, perdão mesmo, cara, eu tô errado. Eu sei que toda essa situação não tava, tipo, não tinha por que escalar dessa forma, mas eu agi de forma errada, eu fui desrespeitoso com você, e eu jamais deveria ter dito aquilo com você, e eu realmente errei, e eu estou disposto a pagar pelos erros que eu cometi, pelas coisas que eu falei, e eu peço realmente, tipo, não que você manere comigo ou qualquer coisa. Tudo que eu peço é o perdão por tudo aquilo que eu te injuriei, tá ligado? E a frase que o cara falou pra mim depois disso, cara, mudou a minha vida assim de um conceito geral absurdo.
eu vi, tipo assim, que o poder de você pedir o perdão e reconhecer o seu erro, você pode estar errado ou não, mas você reconhecer que você errou e pedir o perdão por isso é realmente uma coisa assim que só a Bíblia e só Deus sabe explicar. Porque naquele momento eu nem saberia se ele ia brigar comigo ou se ele também fosse pedir perdão e tal. Mas o que ele disse, falou, cara, pô, eu vim aqui conversar com você pra falar uma coisa e você simplesmente me quebrou, cara. Porque, poxa, é, parabéns pela sua atitude, cara. Parabéns pela sua atitude mesmo de pedir perdão, de... Porque isso aqui mostra, cara, o quanto que você é inteligente, o quanto que você é humilde, é um cara dedicado, educado, cara, poxa. Eu tenho muito orgulho de você, cara, muito orgulho mesmo. Parabéns mesmo, cara, parabéns, poxa. E eu também peço perdão também pela forma que eu agi, se eu me expressei errado e tal. Eu só não quero que a gente fique inimigo. Eu falei, não, cara, de maneira nenhuma, cara. Eu tava trabalhando aqui, me remoendo mesmo. E assim, você nem precisa pedir perdão, porque realmente o erro foi meu, sabe? Eu poderia ter... O erro não é quem faz derramar o sangue. O erro é quem quer se vingar do sangue derramado, sabe? Um ciclo só é um ciclo se a segunda pessoa continuar. Se uma pessoa te ferir, só vira um ciclo de ódio se você quiser. E naquele dia poderia ter virado um ciclo de ódio se eu não tivesse entendido que, que eu estava errado naquele momento. E foi nessa hora que meu orgulho morreu praticamente. Eu falei, caramba, cara, realmente, quando eu errar, quando houver uma situação, eu tenho que me autoavaliar para ver se realmente eu estou certo. E se eu não estiver certo, eu realmente tenho que pedir perdão. Se eu tiver certo, eu tenho que chamar, conversar e falar, ó, independente de quem esteja certo ou errado, não vale a pena brigar, que foi o que o cara fez. O intuito dele era esse. De tipo, cara, independente de eu estar certo ou você estar certo, eu não quero brigar. A gente tem que acabar numa paz, numa tranquilidade, sabe? E eu, no intuito de entender que eu realmente estava errado, eu entendi o poder do perdão, de você pedir perdão. Tanto que todas as vezes que eu faço as minhas orações a Deus, eu sempre começo agradecendo por tudo e em seguida pedindo perdão pelos meus erros. Então, cara, a morte do ego, ela não vai te diminuir. Ela te posiciona no tamanho real para que você possa crescer de verdade, né? Para que você possa evoluir. Naquele dia eu tive coragem de fazer uma coisa que eu nunca imaginei que eu teria na vida, que foi pedir perdão. E aquilo foi uma experiência tão transcendental que eu não aprendi só a me autoavaliar, identificar qual foi o meu erro em toda a situação e pedir perdão, mas também me ensinou o poder de você perdoar, porque o cara, ele me perdoou pelo que eu falei pra ele e, cara, me encheu de elogios que eu nunca imaginei que eu ouviria na vida, de dizer que eu sou uma pessoa honrada, que eu sou uma pessoa humilde, que eu sou uma pessoa de bom coração, de bom caráter. Pô, elogio de que, pô, você é um cara legal, você se você for bonito, que não é o meu caso, não recebo muito desses elogios, mas se você for bonito, pô, você é bonito, você é legal, você é divertido. São elogios que você vai receber muito na vida, mas elogios de... Isso geralmente são elogios de condutas e de status físicos. Mas elogios de status espirituais, cara, são absurdos. O poder de um elogio, de uma pessoa dizer e falar, cara, você tem um bom caráter, você tem um bom coração, você realmente é uma pessoa boa. Cara, é um elogio assim que vai te carregar pra um como eu posso dizer, pra um evento transcendental, sabe? Você vai ver que você vai se tornar outra pessoa. E por fim, é a morte da consciência
da própria finitude, né? Que não é bem a morte física, mas o momento em que a gente entende que a gente vai morrer, que a gente vai ter um fim. E, e algo que traz isso pra gente é a perda de alguém próximo, né? De enfrentar uma doença, de envelhecer, ou simplesmente um momento de epifania ali, né? De entender que você vai morrer, que você vai ter um fim. Então, tipo, o tempo se torna mais precioso, né? As suas prioridades também vão mudar. A gente para de aceitar o que não faz sentido, para de brigar contra o que não faz sentido. E a vida se torna mais real, né? Tem um trecho de uma música do... O cantor é o CeeLo Green. A banda que ele canta essa música é a Gnarls Barkley. Bem época de Play TV, pra quem é de São Paulo. O nome da música é Crazy. Só procurar lá, CeeLo Green Crazy. E tem um trecho da música que ele fala assim: todos os meus heróis perderam suas vidas se arriscando e tentando. E tudo que eu me lembro é que eu queria ser igual a eles. E não foi por coincidência que eu acabei realmente me tornando igual a eles. E realmente quando a hora chegar, eu também já vou estar pronto pra perder minha vida. E tudo isso parece meio louco, né? Citando a parte da música ainda. Tudo isso parece louco. Talvez isso faça de mim um louco também. E, cara, essa parte dessa música pra mim é uma filosofia pura absurda, sabe? Você entender que a sua vida vai chegar ao fim um dia, seja ela boa ou não, todos nós vamos ter um fim. Você começa a dar mais valor às pessoas ao seu redor. Você passa a olhar mais pra sua vida agradecido pelo que você presenciou e experimentou. E passa a se preocupar menos pelo que você não teve, sabe? E tudo isso é um reflexo de quando a gente entende que o tempo ele tem um fim, né? E a gente finalmente começa a viver a vida de verdade. E a conclusão do vídeo sobre essas 4 mortes é que elas são 4 mortes, mas 4 também renascimentos, né? Você vai morrer essas 4 vezes na sua vida e você vai renascer, né, essas 4 vezes, né? E cada morte dessa você pode ver que você vai morrer e vai nascer tipo um ser maior, mais livre, mais feliz e mais capaz de viver a vida. Você vai ser um peixe que vai ser capaz de nadar mais no raso, mais no fundo, vai poder nadar contra a corrente, a favor da corrente. Não porque você simplesmente entendeu que você tem que nadar, mas porque você entendeu que o rio vai ter os fluxos. O rio é o rio. Então você vai ter momentos na sua vida que você vai ter que nadar contra o rio, que você vai ter que nadar a favor do rio, que você vai ter que ir mais fundo no rio, que você vai ter que ir mais na superfície. Você vai entender que o rio é a vida. E você não é só um grão de areia no deserto, mas você é só uma vírgula num texto. E o homem que passa por essas 4 mortes, né? Ele deixa de existir várias vezes. Várias vezes que isso acontecer, você vai mudar. Quando eu era adolescente, eu era um cara muito brigão. Briguei muito na escola.
Fui muito pra diretoria por trocar socos com colegas. E hoje eu sou um cara que eu evito a briga ao máximo, ao máximo, ao máximo. E só que o homem que renasce depois, ele sempre vai ser mais forte, mais consciente e mais vivo do que antes. A vida não é sobre evitar essas mortes, né? Mas é sobre reconhecer o ser que vai nascer depois delas. É um vídeo bem interessante, cara. Bem divertido e bem reflexivo, né? Então é isso, pessoal. Eu peço para vocês escreverem nos comentários aí se vocês já tiveram essas 4 mortes na vida. E falar um pouco sobre a experiência de vocês. E me digam aí se vocês gostaram do vídeo. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Vou pedir para que vocês deixem um like, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Nos vemos num próximo vídeo. Valeu e falou!